Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Foco Analítico. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre como você pode fazer uma previsão ou um forecasting de vendas ou de qualquer outra medida que você utiliza no seu dashboard dentro do Power BI. Então nós vamos fazer isso dentro do gráfico de linhas, eu vou mostrar para vocês como configurar isso direitinho, quais são algumas opções que você tem ali dentro do Power BI. Ele é um pouquinho limitado, né? No Excel você tem um pouco mais de opções ali nativamente para você poder fazer a gráfico de previsão, mas o Power BI não deixa tanto a desejar assim. Então eu quero mostrar como você faz isso, como você configura e que método o Power BI utiliza para fazer então essa previsão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para ver as notificações dos novos vídeos e deixar seus comentários aqui embaixo, o joinha para nos ajudar aqui a ter sempre mais engajamento, mais conteúdo, sempre trazendo coisa boa para vocês aqui no universo de análise de dados, de Power BI e tudo mais. Vamos lá? Muito bem, eu gravei um vídeo aqui já falando um pouco sobre previsão dentro do Excel, né? Então, alguns métodos simples para você poder fazer a previsão de vendas, por exemplo, dentro do Excel. Então, vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar esse conteúdo lá. E existem várias formas, é claro, de você poder fazer forecasting, né? Poder prever quanto de vendas você planeja ter, ou quanto de vendas você pode ter no próximo mês, no próximo ano, no próximo trimestre. Isso vai ajudar no planejamento da sua empresa, para você ter certeza que você tem inventário suficiente, né, estoque suficiente para atender a demanda dos seus clientes e também ter a certeza de que você não vai ter estoque demais e ficar sentando em cima de um monte de estoque e não vai conseguir vender isso daí, né? Então você nunca vai acertar na mosca 100% das vezes. O que você faz é utilizar métodos de previsão para poder estar mais próximo do que o seu negócio realmente produz, do que o seu negócio realmente entrega e gerenciar ali o risco, né? Porque toda previsão vai ter um risco, né? Ou vai ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, e aí você consegue então minimizar o risco e gerenciar esse risco. Eu falei bastante sobre isso naquele outro vídeo também. Dentro do Power BI você consegue fazer essa previsão utilizando o gráfico de linhas. Então eu tenho aqui na tela essa base de dados que eu baixei, do Banco Mundial, né, onde eles têm lá várias informações de inflação por país, gasto com educação em cada país, índice de desenvolvimento humano. Então eu baixei, limpei os dados lá, fiz todo aquele trabalho no Power Query e estou aqui com essa base de dados para a gente poder trabalhar, né? Então eu tenho aqui os países e tenho aqui alguns índices, né, que está em inglês aqui, mas não é difícil de ver, né? Tem aqui a inflação, tem a importação do país, GDP, que é o PIB, né, é o Produto Interno Bruto e tudo mais. Então vamos fazer uma previsão da inflação de alguns países aqui na minha base de dados. Então vou criar um gráfico de linhas bem simples, onde eu vou colocar ali o ano no eixo X, né? Vou aumentar aqui o tamanho aqui, e vou colocar lá a inflação no eixo Y. Tá? E a inflação, veja que ele está somando aqui, né? Não faz sentido nenhum, eu não vou somar 2010, 2011, não, eu quero a média, né? Então vou pegar aqui a média para aquele ano, né? Então ele tem um pico aqui um pouco estranho que eu preciso dar uma olhada lá na base de dados. Tem alguma coisa errada nisso daqui, né? Provavelmente algum país lá que tem um outlierzinho lá que está puxando essa média para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um filtro para a gente poder selecionar países, né? Então vou colocar aqui segmentação de dados e vou pôr aqui país. Tá? Vou pôr região também em cima aqui, ó. Mais fácil para a gente fazer essa filtragem aqui. Vou jogar esse gráfico para o lado direito, ó, e esticar esse filtro. Então, eu vou vir aqui em Américas, ó, vamos procurar Brasil, né? Olha lá. Então, a gente tem a inflação do Brasil, olha lá, mesma coisa, tá vendo? Ele tem alguma coisinha errada lá que depois eu preciso voltar lá na base de dados, mas isso é uma forma de você poder identificar. Não é possível que em 1990 a gente teve uma inflação de 3.000%, né? Foi feio lá um pouco antes do plano real, mas não foi tão feio assim, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um filtro aqui também, depois eu limpo isso lá, não tem problema, mas eu vou adicionar aqui um outro filtro com o ano. Olha lá. E aí fica mais fácil, então, da gente puxar, olha lá, de 97 em diante, por exemplo, né? Vamos pegar do ano 95, olha lá. Ops, 97, pode ser, vai. Começou lá desde 1997, a gente vê como que está a inflação no Brasil, né? Ó, 2021, ó, 11%, foi bem ali pico do Covid e tal, né? Foi onde começou a subir, olha lá. 6,47, 11,38 e 8,28 agora. 2022 é o último ano que eles têm dados aqui. Então, como que eu faço para fazer essa previsão? Quanto vai ser a inflação no ano que vem no Brasil? É claro que tem série de fatores aí que vão influenciar a inflação, mas eu estou só querendo mostrar como que o Power BI calcula isso com base nos dados históricos. Então, você vai vir aqui nesse gráfico de linha selecionado, ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho esse cara, ficar bonitinho aqui. Quem tem toque é difícil, né?
Ó, então esse gráfico de linha você vai selecionar. E aqui em cima na aba de análise, né? Alguns gráficos têm algumas opções, como você colocar uma linha mediana, uma linha de média. E o gráfico de linha ele tem aqui embaixo, ó, previsão, tá vendo? Quando você liga ela, lá o que acontece? Ele abre uma previsão para você aqui, né? E se você abrir essa opção aqui de previsão, você vai ver que tem algumas opções aqui dentro que a gente vai explorar, tá? Então, a única opção que tem aqui são os pontos, né? Cada ponto ali no seu gráfico de linha ali é o que ele vai utilizar para prever. Então, no meu caso, cada ponto representa um ano, né? Eu só tenho informação do ano, não tenho do mês. Se, por exemplo, o seu caso for mês ou dia, então é o que ele vai usar para poder fazer a previsão. E aí, quantos pontos no futuro, nesse caso, quantos anos no futuro você quer prever? Ó? Quero prever 5 anos. Dou um aplicar lá. Ele aplica essa previsão para 5 anos no futuro. Agora que eu vi que não está selecionado Brasil aqui, ó. Agora sim, Brasil. Olha lá. Então ele fez essa previsão ali, 5 anos no futuro, né? E veja que ele tem essa faixa cinza. Essa faixa cinza representa ali a margem de erro, né? Porque a previsão ela utiliza um modelo estatístico. No caso do Power BI, ele utiliza o sistema de Exponential Smoothing, né? Eu falei sobre isso naquele vídeo do Excel também. Que basicamente ele utiliza o dado histórico e qual seria a previsão daquele dado histórico também. Ele faz um cálculozinho, não é tão complicado, mas é assim que ele chega nesse dado futuro, né? E aí você vê que tem lá a previsão 1 para 2025, ó lá, 7,72%, mas pode ir desde 3,5% até 11,8%, né? Então ele dá esse range para você aí, com essa margem de erro que ele calcula de acordo com esse cálculo estatístico, né? Vamos ver quais outras opções a gente tem lá. Uma outra coisa que ele tem aqui, né, ó, ignorar os últimos quantos pontos. Então, por exemplo, se é um exemplo muito bom que a gente tem aqui, né? Por exemplo, os 2 últimos anos a gente teve o Covid. Então, o Covid ali judiou muito da economia, muita coisa foi imprevista, muita coisa assim saiu do normal. Então, você pode, por exemplo, ignorar os últimos 2 anos aqui, né? E aí se eu dou um aplicar lá, olha o que ele faz. Ele volta 2 anos para trás, ó, e ele mostra quanto seria a previsão e ignora aqueles 2 últimos anos ali como pontos no cálculo estatístico dele. Então você pode fazer isso, né? Como eu falei, se tem alguma coisa que influenciou ali, que foi um outlier, que foi uma coisa que não estava prevista e pode atrapalhar o seu forecast, né? Uma outra coisa legal é essa sazonalidade. Então se você conhece que o seu negócio ele é cíclico, né? Tem uma sazonalidade, por exemplo, a sazonalidade pode ser a cada trimestre. Pode ser a cada 12 meses, né? Cada um ano é um período sazonal, né? Então você coloca isso e ajuda ele no cálculo estatístico a ele puxar essa sazonalidade também. Cada 12 meses ele vai fazer um cálculo, né, que vai seguir essa sazonalidade. Então isso é muito legal. No meu caso, como eu estou fazendo um período de ano, né? Então vamos dizer que a gente tem uma sazonalidade de a cada 10 anos é um período ali da economia, né? Que ela cresce, depois dá uma deflação e cai. Então, lá, veja que isso muda o meu gráfico aqui, né? E a gente pode ver que isso é verdade, né? Quando ele teve um pico bem alto lá em 2003, né? Teve um pico bem alto da inflação lá, depois ele voltou a cair e deu uma estabilizada. Ó, um pico, caiu, deu uma estabilizadinha. Então, ele tem uma certa sazonalidade aqui e ele aplica isso, veja como isso mudou a previsão também, né? Se a gente for na Argentina, por exemplo, olha como muda, né? A Argentina teve muito mais altos e baixos, né? Eu vou tirar aquela opção de ignorar os últimos pontos, ó, vou deixar aqui o Covid, ó. Veja que mudou, né? E a previsão é dar uma caidinha na Argentina aqui, não sei se é verdade, tá? Em mais 100% lá a inflação deles. Mas vamos voltar aqui do bom e velho Brasil, né? Que é esse intervalo de confiança, né? Então, se você conhece um pouquinho de estatística, você sabe que esse intervalo de confiança é a margem de erro, né? Então, quanto mais alta a confiança que você quer ter na sua previsão, por exemplo, meter lá 99%, então a sua margem de erro vai ser muito maior, né? Então vai ser bem maior. Se você quer uma previsão que não tenha tanta confiança assim, olha lá, ele diminui a margem de erro, né? Então é assim que funciona na estatística. Veja que não tem a opção 100%. De novo, nenhuma previsão vai ser 100% precisa, né? 100% vai acertar na mosca, mas 95% é um ótimo índice de confiança, mas veja que ele dá um intervalo muito grande, né? De 3% a 10%, né? Então dá um range ali muito grande, mas já é alguma coisa que ajuda você ali a trabalhar com o seu risco. Veja que estou falando aqui de inflação, né?
a gente podia estar falando aqui, por exemplo, de vendas, né? Que aí vai ter uma margem de erro menor, né? Ou o range que vai ter ali não vai... vai ser algo que você entenda e que você consegue gerenciar no seu negócio. É isso que eu quero dizer. A gente está usando aqui o índice de inflação como exemplo, né? Eu vou mudar a previsão aqui para 10 anos, ó, só para a gente conseguir ver mais coisas lá na frente. Olha lá. Muito bem. E por último, você tem as opções aqui, né, de ajustar a estética do seu gráfico, né? Uma das coisas que esse gráfico de linha aqui ele não te dá é a opção de colocar rótulos de dados, né? Então, se você colocar o rótulo de dados lá, ele vai pôr nos reais, né, no que aconteceu, mas veja que ele não aplica esse rótulo aí na previsão. Não sei por que é isso, mas ele só mostra o valor quando você leva o mouse lá e ele abre a caixinha de diálogo mostrando qual que é o valor, né? Então, se eu for aqui, tem algumas opções que eu consigo configurar, né, da estética aqui, como por exemplo a cor da linha, ó. Olha lá. Ele muda, né? Se é sólido ou se é tracejado, lá, talvez o tracejado faz mais sentido, né? Qual que é a transparência disso aí? Olha lá, se a janela de confiança ali eu quero um preenchimento ou só as linhas, olha lá, tá vendo? E qual que é o título, né? Veja quando eu levo o mouse lá, ele mostra, ó, previsão 1 é 7,3%. É isso que você muda aqui o título, né? Previsão de inflação, por exemplo, né? Olha lá, se eu mudar o título aqui, eu vou lá no gráfico, lá, previsão de inflação 5,51%, tá? Então, alguns pontos, né? Essa opção de mostrar a previsão dentro do Power BI só tá disponível hoje no gráfico de linha. Se você vier aqui, por exemplo, né, e mudar lá para o gráfico de linha com sombra, lá, ele já não te dá essa opção, não tem previsão lá. Ó. O gráfico de barras, ó, ele também não tem essa opção. Então, o único gráfico no Power BI que tem a opção de criar uma linha de previsão lá na parte de análise é o gráfico de linhas. Tá? Você vai conseguir baixar ali alguma outra visualização lá na loja, que tem também a previsão ali, mas vai ser um gráfico de linhas, é a mesma coisa, né? Geralmente é o que se utiliza. Uma outra coisa é que quando você muda aqui o filtro de tempo, né? Veja que a previsão ela muda também. Então ele está utilizando todos os pontos que estão mostrando no seu gráfico. No meu caso aqui, está desde 2001. Olha lá. Se eu aumentar aqui, esticar mais, até aquele período que tinha os outliers, ó, veja como muda a minha previsão. Ficou assim, um erro muito mais grotesco do que antes, porque eu tenho aqueles outliers lá que eu tenho que voltar lá na minha base de dados e ver o que está acontecendo. Então, ele é dinâmico, né? Isso que eu quero dizer. Quando você muda o filtro aqui, ele vai utilizar os dados que estão mostrando na tela para calcular, estatisticamente, qual que é a previsão com base nesses dados aqui. E a última coisa que eu não mencionei é que esse gráfico de linhas ele só deixa fazer a previsão também quando eu só tenho uma categoria na tela, né? Então, eu tenho aqui o total da inflação para o Brasil, por exemplo, né? Mas se eu, vamos tirar aqui Brasil, né? Ó, todos os países do mundo ali. E se eu colocar ali no gráfico de linhas, né? Deixa eu selecionar o gráfico de linhas aqui, ó. Ele tem a opção de legenda, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, como legenda país, ó lá, ele vai mostrar a inflação de todos os países, né? Vamos selecionar só Américas ali, ó. Mostra de todos os países, né? Se eu for lá na aba de análise, ele não tem a opção nenhuma, né? Porque tem várias categorias ali, então ele não sabe se você quer a média de uma categoria, de toda, enfim, ele não te dá essa opção de fazer a previsão ou mesmo outras informações ali de análise quando você tem muitas categorias mostrando. Então tem que ser uma categoria total, né, geral, acumulada, para poder fazer então esse gráfico aí, né? Ó, se eu mostrar Américas aqui, ó, veja que como tem vários países selecionados, ó, muda a previsão. É muito, muito legal. Então, com o filtro, você consegue brincar e ver qual que é a previsão de inflação nos países da América ou de qualquer outro lugar. E, no seu caso, previsão de vendas aí. Então, é assim que você faz. Espero que você tenha gostado. Se tiver algum comentário, alguma coisa que eu não abordei aqui ou que você gostaria de ver, deixa aqui nos comentários para a gente poder gravar em vídeos futuros. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre previsão dentro do Power BI, utilizando fórmulas index e alguns outros métodos ali que a gente pode fazer para visualizar, né, previsão dentro do dashboard no Power BI. Tá bom? Não se esquece, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e vamos com a gente para mais conteúdo de qualidade. Vamos lá.